Pronto. Tá gravando já. Já? Pode começar. Então, bora lá. Bom dia a todo mundo. Muito obrigada por estar aqui, né, participando. E, assim, o perfume foi uma história que eu vim me apaixonando e vim estudando, né, já tem, acho que 1 ano, 2 anos. E, assim, como eu falei no início, não sei se já estava todo mundo presente, eu prefiro que vocês perguntem, interfiram na apresentação, com caso de dúvida, tudo tranquilo, tá bom? Então, bora lá. Aí, aqui... Será que não tá dando para passar? Pronto. Aqui o conteúdo do que a gente vai estar vendo na apresentação, que é a composição química, as famílias aromáticas, as notas olfativas, algumas receitinhas, não vou passar só uma, certo? Uma ficha específica quando você produzir seu óleo, você colocar os dados, a concentração e tudo mais. E no final eu coloquei um pouco do emocional de cada óleo, né? Mas brevemente, não foi nada assim muito abrangente, né? Eu vou ter composição química por quê? Porque no que a gente entende um pouco da composição, vai se tornar mais fácil a elaboração do perfume, ok? É um assunto que pode ser desinteressante para alguns, mas é bem importante. A gente vai falar rapidamente. Bora lá. Aqui eu botei a etimologia de algumas palavras, assim, referente ao conteúdo, né? Perfume, que... Engraçado que quando eu estava fazendo esse material, eu botei parfum, né? Porque sempre associa ao francês, que é aquele perfume mais intenso, né? Que fica fixado na pele por mais tempo. Mas, no entanto, essas 3 palavrinhas, ela é de origem do latim, e ele quer dizer, no latim ele é profum, que quer dizer através da fumaça, né? Estima-se que foi descoberto o fogo e, consequentemente, perceberam que as raízes, os caules, eles eram aromáticos, né? E essa questão de estar fazendo a queima e ser aromático, eles acreditavam que agradavam os deuses e as divindades. E assim se tornou um ritual que muito presente até hoje, né? Fora os benefícios das ações psicológicas que nos trazem, né? Fragrância significa odor forte e volátil é voar, né? O poder de voar, que é a questão dos cítricos, que a gente vai ver mais à frente. Tá? Os terpenos são substâncias encontradas somente nos vegetais. Eles existem na intenção de proteger contra herbívoros, é, polinizar as árvores, né, chamar os insetos e, enfim, polinizar a flora, né? Os terpenos, eles podem ser monoterpenos, que são cadeias com 10 carbonos, certo? Essa aqui é uma roda química, foi a parte que eu falei. Deixa eu só ver se eu afasto aqui uma barrinha que tá me atrapalhando. Essa roda química foi o que eu falei, que quer dizer da parte química realmente dos olhos, né? Aqui, nessa mais externa, é a ação psicológica que eles fazem sobre o nosso organismo. A parte mais de dentro são os olhos, aqui, ó, de acalmar. Aí vem aqui o camomila romana, o clarisságio, o peixe-grão. Aqui é o principal componente químico dela, e aqui é o grupo funcional, certo? Se a gente dá um entendido nessa roda química, vocês vão ter um entendimento de que eles estão agrupados pela ação psicológica, né? E uma das opções da gente que quando vai fazer o perfume é atingir essa questão, né, do psicológico da gente. E os monoterpenos, que são essas cadeias de 10 carbonos, eles são calmantes, energizantes, restauradores, inspiradores e esclarecedores, né? Tem por característica essas... Mais à frente. Ô, Rebeca, então, o que a gente vai usar para perfume são só esses monoterpenos, é isso? Não, eu estou tentando passar, estou com dificuldade de passar aqui os slides. Pronto. Aí tem os cis-terpenos, que são cadeias com 15 carbonos, certo? E geralmente, só voltar aqui. Pronto. E os monoterpenos, eles são caracterizados por serem os cítricos, os florais, certo?
que são aqueles que nos trazem a alegria, a expansão, a leveza, a criatividade. Aí tudo isso a gente vai fazendo pequenas associações para na frente se tornar mais fácil a elaboração do perfume, entendeu? Aí esses terpenos são caracterizados por ser estabilizantes e calmantes. O que enquadra neles são mais raiz e caule, que é o nardo, o patchouli, o vetiver, gengibre, sândalo, entendeu? Aí, grounding blend aqui, né, que é o balancear, que é o acalmar e estabilizar, entendeu? Essas cadeias de 10 e de 15 carbonos, o que significa? Nenhuma molécula no mundo, no planeta, tem tamanha proporção, variedade e estabilidade que os óleos essenciais têm, entendeu? Por conta desses carbonos, que eles têm facilidade de estar se agregando com moléculas diferenciadas. Então, tem até uma empresa de cosmetologia francesa que ela, no intuito de estar coletando mais resinas para produção dos produtos, né, de beleza, eles fizeram uma árvore modificada geneticamente para que ela produzisse mais resina. E por incrível que pareça, quando a árvore atingiu a fase adulta, ela não produziu tanta resina ou não produziu resina foi nenhuma, como eles imaginavam que ia ser produzido, entendeu? Aí os óleos essenciais, eles têm a característica comum, né, de acordo com aquele grupo funcional, mas isso não significa que ele se restrinja somente, tipo, o cítrico, ele revigora e desintoxica. Os florais, ele acalma e harmoniza. As especiarias reconfortam e protegem, e eu diria também que tem a questão do empoderamento, né, tipo gengibre e outros tantos. As ervas, elas limpam e ativam, as raízes centralizam e acalmam, a madeira é o aterramento e renovação, resinas restauram e fortalecem, e as folhas revigoram e são calmantes, né? Mas, assim, muito importante lembrar que cada óleo é como se fosse uma assinatura, né? É único, tem propriedades inerentes somente a eles, e se você estuda com propriedade um específico, você vai ver uma gama do que ele pode lhe ajudar psicologicamente e fisicamente, né? Aí essa roda aqui de óleos essenciais, ele foi dividido por categorias. Essas categorias, quem inventou foi o Michael Edwards, que ele era consultor de uma indústria de perfumes, e assim fica mais fácil de estar harmonizando, né? Quando a gente for fazer o nosso perfume, nós iremos utilizar uma roda parecida com essa, certo? E os citros, eles vão combinar com os os mentos. E as especiarias. As especiarias, eles vão estar harmonizando com os cítricos e com os herbais. Os amadeirados, eles vão estar harmonizando com os herbais e os florais, né? E assim, sucessivamente. Rebeca, pergunta. Então, ele sempre vai harmonizar com quem está do lado. Do lado. Então. Aí essa daqui eu fiz, certo? Com os olhos da doTERRA. Acho que me pergunta. Com os olhos da doTERRA. E até na apresentação anterior eu não tinha colocado essa legenda aqui. Mas eu botei para ficar mais prático, mais simples na hora de elaborar, porque você imprime e já está tudo aí. Né? Excelente. Aí você visualiza e já fabrica o seu perfume. Ah, agora que eu estou vendo que tem a legenda ali embaixo, né? Pronto, do topo do vidro e da base. O triângulo para cima são os óleos de topo, que topo a gente chama que são os mais voláteis, né? São os que evaporam mais rápido. Middle é o médio, que é o coração, é o corpo do perfume. Ele é simbolizado com um círculo. Os de base é o triângulozinho para baixo, que é a questão dos ciscos terpenos, que são de caule, raiz, né? São os amadeirados, geralmente. A gente fala geralmente, nunca é só especificamente, né? Porque... Rebeca. Oi.
É como se fosse os fixadores, né? Esses da Exato, base, exato. né? Os de base é como se fossem os fixadores, o médio vai ser o corpo do perfume e o topo, na maioria das vezes, é o cítrico. É o primeiro aroma que você sente no perfume, mas é o primeiro que evapora. Certo? Então, Rebeca, o que você vai sentir quando você usar o perfume vai ser o que está em cima, o topo, O ou não? primeiro a sentir e a evaporar. Depois, o que vai ficar no seu perfume, é tanto que vai em mais quantidade, é o do coração, é o meio, é o da bolinha. É o da bolinha, tá. Interessante, Rebeca, que tem vários florais que também estão listados como base, né? O rosa, É, o às, lavanda. às vezes eles pertencem também a dois grupamentos, né? Duas famílias aromáticas, na verdade. Sim. Ah, Rebeca, deixa eu te fazer uma pergunta. tanta. Quando se faz uma sinergia dessa, é ideal usar quantos tipos de óleos? Três, quatro, dois, como é? A gente vai ver mais na frente, tem as receitas, mas o ideal é três. Um para a Certo. base, um para o topo e um para o meio. Às vezes eu quebro a regra e boto dois no corpo. Mas, enfim. Mas o ideal são três. E a ordem é muito importante nesse caso, né? Sim. Sempre coloca o óleo de base quando você vai fabricar. Você pega o rolum, né? Aí você sempre vai estar colocando o óleo de base de início, depois bota o óleo de nota média, depois bota o óleo de topo, né? Que evapora mais rápido. Tem essa sequência. E depois você preenche de óleo vegetal. Certo? Aqui é outra tabelinha que eu deixei, né? Mas enfim, já está contida lá naquele slide anterior, né? No grupamento daquele círculo, que fica visivelmente bem compactado as informações, bem bacana. Aí aqui eu botei uns dados da indústria da perfumaria, né? Que os parfums, o parfum, ele tem a concentração de 20 a 30%. Por isso que ele geralmente é um perfume mais caro, é um perfume de noite, né? Porque ele tem uma concentração bacana de óleo essencial. Né? E tem uma durabilidade automaticamente. Muitas vezes você usa aquele perfume, né, numa noite para sair, né, de um jantar especial, alguma coisa assim, e no outro dia ele ainda está lá, fixado em você. A alta concentração de óleo essencial, né? E por conta também do valor, né? A gente fala que o óleo essencial é caro, tá? E aí justifica também o perfume. Né? E por que que às vezes a gente vê uma colônia tão barata, né? Tipo aquelas de bebê, bem... Né? Porque eles nem óleo essencial usam, são produtos químicos, né? E numa porcentagem muito baixa. Né? E no Outlet a concentração já é de 5 a 15%. Ele tem uma durabilidade menor no corpo, mas assim, cada um com seu papel, né? Um é mais para a noite, um é mais para o dia, né? Enfim. E aqui a gente vai entrar propriamente no assunto, né? Que é faça seu próprio óleo. Assim como na moda, porque eu sou formada em moda, e eu não sabia que existia tendência aromática, né, na perfumaria. E existe. De 2015 a 2020, a tendência aromática é ser perfume sem gênero, né? Tanto faz masculino ou feminino, que geralmente são os cítricos. Né? Aí você pode fazer dessa forma, né, com essa tendência aromática. Pode fazer empiricamente, na sua intuição. O primeiro perfume que eu fiz foi só na intuição. E assim, eu acho que foi o mais cheiroso também que eu consegui fazer. E qual foi, E Rebeca? Não sei. eu arranquei o adesivo. Ah, esse Pronto, é um aí problema que depois... acontece. A gente faz muito bom e Pois depois é, pois nota, né? é. Por isso eu deixei a ficha lá no final para anotar, que a gente faz besteira de não anotar, né? E aí É, eu Faço fui, isso reaproveitei o também. vidro e tirei os adesivos. Aí, isso já mas, aconteceu comigo também. mas ele tinha ficado muito cheiroso, muito lá. Até o Felipe ficar surpreso.
E pode fazer também terapeuticamente, né? Associando alguma ação psicológica que você queira que ele exerça sobre você. Então, você vai precisar do frasco de 10 ml, do óleo transportador e de óleos essenciais. Aí a primeira receita é 30, 50, 20. O que isso significa? Que 30% vai ser as notas do topo, 50% a nota de coração e 20% a nota de base, certo? Aí eu já deixei mais detalhado aqui para vocês. Essa porcentagem em quantidade de gotas, né? 10 gotas para 10 ml se transforma em 3 gotas de topo, 5 de coração e 2 de base. Ou se quiser, a pele tipo não é sensível, quero fazer mais forte, mais intenso, né? 6 gotas do topo, 10 de coração e 4 de base. E caso queira recriar, não esqueça de registrar e fazer como eu fiz, esquecer. Né? Aí uma outra receita também, que é o equilíbrio perfeito. Essa eu nunca fiz, eu confesso, mas eu acho ela bem interessante. Numa mesma família aromática, você pegar a nota de topo, coração e base, né? Colocar as mesmas quantidades, 5, 5 e 5, né? Tipo, na família dos florais, né? A gente volta lá e pega, vê os símbolos, né? E tentar harmonizar, né? Também levando em consideração o seu olfato, que lhe agrada ou não, né? Rebeca, então só pergunta. Então, neste caso aí do equilíbrio perfeito, eu teria que escolher dentro de uma categoria, dentro dos florais, um base, um médio e um topo. E usar os Exato, três aí. exato. É. Joia. Ou Ou os então florais, ou os amadeirados, né? Ou amadeirados. os cítricos. Agora, Interessante esse aí. Nunca fiz não só é? florais. Pois é. Deixa eu te perguntar. Quer dizer que nessa de topo, coração e base, aí dentro de uma mesma categoria floral, eu vou ter uma nota de topo, A uma de gente, coração e uma de base? É a gente isso? pode voltar lá e ver, ó. Só um minutinho. Aqui, ó. Assim, porque também exige que você tenha uma grande variedade de óleos essenciais, né? Mas aqui no Ah, floral, a gente sim. já tem um médio, né? Tem aqui um É, topo, que é o Neller, e tem um mini, entendeu? entendi, entendi. Ah, É. esse slide aqui eu acho que é o melhor de todos, porque ele está muito compactado, simplifica todas as informações, né? Com ele em mãos você consegue fazer facilmente. Aí, Rebeca, ainda aí nesse slide, quer dizer que, por exemplo, aqui nesse cítrico, ele pode combinar com esse verdinho, o herbáceo e o medicinal, é E o isso? medicinal. Isso. Certo. Aí o herbáceo com floral e o cítrico, né? É o herbáceo. Sim, Assim sucessivamente, né? Tá exato. É o certo. floral com as especiarias aqui do outro lado. Acho muito bacana, assim, se desafiar, né? Colocar as especiarias, porque a gente meio que ignora, mas as especiarias têm a questão de ter um quê de empoderamento, né? O gengibre, o patchouli. Engraçado. O próprio coentro que a gente estava falando do past tense, né? É uma especiaria. E eu tenho essa tendência a ignorar as especiarias também. Não sei Eu por quê. acho, é, Mas eu acho que em geral, né? O zimbro, que assim, tá em falta, eu acredito que a pandemia contribuiu, todo mundo com muito medo, não sei, né? E o zimbro é muito bacana, porque ele é especiarias, pode tá colocando também, né? E ele, assim, não é um aroma que muito ativo, ele é tipo neutro, eu acho, né? Aí, tipo, como eu não segui a regra do corpo, eu botei 2. Aí você poderia estar botando o zimbro, mais alguma outra coisa que deu realmente o aroma, entendeu? Aí você vai balanceando, vai ajustando. Eu não gosto de nada engessado, não vou mentir. Uma coisa que eu acho legal é que a gente vai fazer nosso perfume, a gente começa achando que vai escolher só pelo cheiro. É, Aí depois que a gente começa a ver também o lado emocional, a gente acaba tendendo a escolher mais pelo lado emocional sim, pelo cheiro, né?
Verdade. O efeito de você usar aquilo todo dia vai fazer toda a diferença. E como, viu? Porque uns anos atrás eu morri e não ia estar aqui. Embora gaguejando, eu utilizei muito tempo o bergamota. Ainda tem um vidro ali, feito perfume, né? O bergamota, o gengibre. Aí Bacana, volta. Rebeca. E por bergamota, eu acho é o óleo da Rebeca, é a cara da Rebeca. Eu lembro, a primeira Mas vez, eu também não conhecia o bergamota, aí a Rebeca usou e eu também adorei. Depois disso, pronto, também me apaixonei pelo bergamota. um outro que eu estou usando muito é o zimbro, que é o zimbro e o nardo. E assim, o nardo, não sei se vocês sabem, ele também é relacionado à autoestima, né? De você se aceitar, de você, né, se enxergar melhor. Então, aqui, voltando aqui, se alguém tiver pergunta, pode falar. Aqui é outra receita, já com álcool de cereais, mas assim, porque os outros a gente adicionava o óleo vegetal. Essa ele já vai ficar um perfume mais leve, né? Que é com álcool de cereais e água. Mas você tem a opção de não estar utilizando a água e colocar só o álcool de cereais, certo? 15 ml de álcool, 15 ml de água, e aí é no ml, né? Mas não sei se vocês preferem que passe em gota, com 1 ml é mais ou menos 20 gotas, né? Ou, Rebeca, oi, essa água destilada tu compra naquelas lojas de perfumaria, é? tem lá. Né? Mas eu Certo. preferi colocar só. Na verdade, eu não fiz com álcool de cereais, eu fiz com a vodka, porque você também tem essa opção de uma boa vodka, né? Quem tiver Absolute, né? Se for usar, Algum... Rebeca, se for Oi? usar só o álcool de cereais, por exemplo, aí dobra para 30 ml, é isso? Exato, aí. Aqui, ó, se não quiser colocar água destilada. Ô, gente, eu errei aqui, tem 80 ml, mas seriam 30. Porque eu diminuí essa proporção. Porque na receita original era uma quantidade muito grande e eu reduzi para ficar mais acessível para a gente, né? Fazer pequena quantidade eu acho mais interessante do que fazer logo, tipo, um garrafão cheio. Mas seriam 30 ml. E esse 1 ml das notas equivale a uma gota ou não? Vai ter Não, essa diferença? 1 ml é, em média, 20 gotas, Ah, legal. Bacana. certo? Ou se quiser estar fazendo ele mais não tão intenso, pode estar botando também meio ml, né? Você pode estar medindo naquelas seringuinhas de remédio infantil, né? É uma opção. Então, Rebeca, esse aí a gente bota num spray, possivelmente, né? Diferente É, do Eu já outro ia que a gente bota num perguntar. rolon. mas esse aqui, ó, eu fiz e ele é spray. E ele sai e é tranquilo, ó. E aqui é óleo. Ah, bacana também. Bacana. Aí fica opcional, né? Mas o spray eu acho bem interessante. Eu, assim, esse modelo de spray chegou agora e eu achei melhor do que mesmo o Rolon, sabia? Ele borrifa bem bacana. Pro Mostra perfume, novamente, por né? favor, Rebeca, o seu spray. Só um minuto. Ó. Ele dá uma borrifada bem generosa, não é aquela coisa mirradinha, não. Eu gosto de. Então, aqui nessa receita pode estar utilizando só a vodka, pode estar utilizando só o álcool de cereais, né? São 30 ml, não é 80 como tem aqui embaixo. E 1 ml de topo, um de coração e um de base, certo? Ou meio ml, 10 gotas ou 20 gotas, 1 ml, certo? Uma concentração mais fraca ou uma mais forte. Aí aqui eu deixei a fichazinha para vocês não esquecerem de colocar o gênero feminino ou masculino, a concentração de 10, de 15% ou de 20%, a família olfativa, se é floral, herbáceo, né, canforado, o de topo que vocês utilizaram, óleo essencial, a nota de coração, a nota de fundo, que é a nota de base, né, é a primeira que a gente coloca quando vai fazer o perfume, a data de elaboração e a perfumista, né, que fez, elaborou.
Nossa, Rebeca, assim é bom porque a gente será que vai fazer parte do mundo do mundo dos perfumistas? Que uma vez uma vendedora do Boticário me disse que acho que no mundo inteiro, se eu não me engano o número, existem, ela me falou, acho que eram 3, 4 perfumistas no mundo inteiro. Sério? Foi o que ela me disse, a vendedora da loja do Boticário. Eu fiquei boquiaberta e ela disse que, inclusive, eu acho que tinha somente um brasileiro, mas ele morava fora. E então essa coisa do perfume é realmente assim, acho que muito especial, muito Muito uma coisa bacana. assim, sabe? É especial mesmo. E você começa a estudar, não quer mais parar. E assim, só para acrescentar um pouco mais a questão do acorde, né, que com relação aos perfumistas, um cheiro de chuva, né, pela manhã. Aí quando você quer reproduzir esse aroma, além de seguir aquela roda olfativa, essa lembrança ele chama de acorde, né, ai, gente, da mistura de óleos essenciais que faça lembrar, né, o aroma da chuva, né? Então, o nome dele é acorde. Aí os perfumistas sempre estão procurando acordes perfeitos, né? Acordes que se harmonizem. É muito interessante. E o primeiro perfume, assim, descoberto, né? Eu posso até passar o link da reportagem depois, foi o da Cleópatra, que era, inclusive, com óleo vegetal e óleo essencial. Né? Aí o perfume que ela utilizava era com rosa, Juliana. E aí? Foi rosas, acho que cardamomo, deixa eu ver aqui. Ai, se tu tiver, eu vou Canela tentar também. reproduzir isso aí. Eu já disse que ia reproduzir, ainda não fiz, acredita? É mirra, cardamomo, canela e rosa. Era o perfume da Cleópatra. Nossa, Né? por isso que ela era Cleópatra, né? Pelo amor de Deus, que aroma é esse? E Mirra, era assim, cardamomo. deve ser bem exótico, né? E Ô, assim, eles Rebeca, colocavam repete de novo, por favor. Mirra, cardamomo. canela e rosa. Nossa Senhora, canela e Ela rosa. já vai fazer. E ele era diluído num óleo vegetal. E ele dizem que era um óleo bem pegajoso, né? Não era aquela textura que a gente conhece hoje, né? Era mais Rebeca, suave. se a Oh, pessoa não puder usar a canela, pode fazer só com eles três, mirra, cardamomo e pode, rosa? Pode, né? pode. Não posso usar canela. Rebeca, eu estava aqui vendo aqui, né, falando aí de perfumista e tudo, e assim, fica um ótimo presente para você dar para alguém, né? Você Sim, fazer um perfume, né? Você vestir a camisa de perfumista e fazer um perfume desse e dar de presente para alguém, né? Eu é um acho que é um presente. presente maravilhoso, né? Tanto você vai se sentir empoderado, né? Porque você fazer o perfume. E a pessoa que vai receber com certeza vai amar também. É bem bacana a ideia. Rebeca, eu fui consultar aqui a minha memória, né, que não é muito boa. São 25 pessoas, 25 perfumistas no mundo que tem o título de mestre perfumista. Desses 25, só existe um brasileiro, que é o Paulo Fonseca, que mora fora. Então, aí a gente pode entrar no ranking dos perfumistas. Gente, eu ia fazer um curso, aí, mas não deu. Já tinha passado o prazo das inscrições, mas quem se interessar em fazer, eu posso passar o link, né, de onde que faz o curso, para a pessoa aprofundar, né? Acho bem bacana. E as maiores empresas aqui do Brasil é Boticário e Natura. Quer dizer, não tem nenhum assim de perfume de noite, aquele negócio que chega, né? É assim, perfume popular. Né? Não desmerecendo, né? De jeito nenhum. Mas fica aí para você se aventurar, se divertir, conhecer, se aprofundar. E bacana essa informação aí, não sabia. Então, voltando. Isso, na verdade, eu cheguei nessa informação perguntando, de curiosidade, por conta quando elas falam que é um perfume de edição limitada. E aí eu queria entender como é que é a edição limitada de um perfume. Achei que tinha uma matriz, né? Sei lá, e você saía reproduzindo.
leigamente, né, não sabia, e aí foi onde a moça explicou isso, não, é porque só tem tantos perfumistas no mundo, e aí geralmente, por exemplo, quando você tem uma edição limitada de um perfume, ele faz para uma marca, faz para outra, faz para várias marcas, né, porque os perfumistas, eu achei que cada loja tivesse seu perfumista, vai. E aí eu fui entendendo como é uma área delicada mesmo, né, que envolve muitas coisas, acho que muita emoção, muito sentimento. Muito bacana. Eu acho muito interessante. Aí, voltando aqui. E obrigada pelas informações, hein? Bem bacana também saber. Voltando aqui, assim, eu coloquei um pouquinho, caso a pessoa queira fazer de forma terapêutica, né? O emocional, do óleo de lavanda, do óleo de laranja, né? O incenso. E assim, às vezes é muita informação de uma vez só, e agora como é que eu vou fazer meu perfume, o que é topo, o que é médio, o que é base, né? Uma dica que eu dou, assim, o óleo, o frankincense, o olíbano, ele não é considerado um óleo que quando você não sabe para onde correr, você faz a utilização dele. Ele é um óleo de base, então você poderia estar iniciando com ele, né? E aí depois você vai, o de corpo, aí pensa, né? E escreve, eu vou querer me melhorar, ou eu vou pelo o aroma, né? E volta lá naquele slidezinho para ver qual é o médio. Né? Mas aí você iniciando pelo olíbano e depois centralizando no corpo, e depois só dá o toque final do topo, né? Que o topo ele não fica, ele vai ser o primeiro aroma que quando você vai abrir seu perfume você vai sentir, mas depois ele dissipa. Então o segundo é o que realmente vai ficar, né? Então é bom você associar tipo a ação psicológica dele, caso você tenha interesse, e o aroma, né? Os dois juntos se tornam melhor. O Ylang Ylang também é muito relacionado a medos, a calma, né? Ele foi muito utilizado, as flores do Ylang Ylang na cama de recém-casados, para trazer aquela calma, né? Tirar a tensão, enfim. Bergamota, o que eu uso demais, para dar confiança, é bom para o humor, né? Empoderamento, né? A questão do auto se aceitar, né? O cedro eu acho interessante porque ele fala aqui, na coragem para avançar e permanecer mediante a crise. Né? Eu acho essa questão do cedro bem bacana. Ele é um óleo de base, né? Um óleo de madeira. É madeirado. O cedro é muito usado na cosmética, principalmente em produtos masculinos, né, Rebeca? Ele é muito bom, eu gosto dele para usar à noite também, junto com lavanda. O cedro... um outro, agora esqueci. Aí o gerânio também, apesar de ser, acho que é flor, né? O gerânio, ele acalma também muito. Tem muito a ver também com a autoaceitação. O cravo é o quê, hein? Ele é de base, médio ou topo? Cravo. Eu vou ter que voltar lá, mas muito provável que ele seja de base. Vou voltar lá, só um minutinho. Não é especiaria, não? Ele é especiaria. Mas... eu não coloquei, né? Cravo é o clove, né? É o clove. Pronto, é de base ele. Ela fez sem querer. A Juliana me deu até um livro do... aqui, só um... das emoções, né? E que fala de muitos óleos. Caso alguém queira, né? Eu envio no privado algum óleo específico que tenha curiosidade, que goste do aroma e não saiba o emocional dele, eu posso estar enviando. Tá bom? É inglês? Não, né? É inglês, mas eu traduzo, boto no tradutor. Eu quero. Pode perguntar no privado. Estou lá no grupo de todos. BR1, BR2 nas consultoras. Eu sei. Então, e o Júnior Pepe
que é o mesmo zimbro, né? Muito relacionado aos medos em geral. As situações desafiadoras fortalece a força de vontade, que eu acho bem bacana. Cipreste muito relacionado à flexibilidade, tem muita gente que usa muito o cipreste e o laranja, né? Pessoas inflexíveis que não cedem, né? É um óleo também que eu acho interessante. E um outro que eu estou utilizando demais, já tem acho que 1 ano, é o camomila romana. Não sei nem quando é que eu vou parar, ainda não enjoei, não cansei. E ele ainda tem me trazendo assim, muitos benefícios. E eu achei bem bacana também esse de crenças velhas, né? Que você às vezes fica com coisas e não desapega, né? Não se abre para o novo. Então, refaz esse olhar. Deixa eu só ver aqui o chat se tem pergunta. Tá todo mundo adorando, Rebeca, assim, essas informações, porque a gente, para fazer perfume, a gente não tinha assistido, quer dizer, toda a aula que teve de perfume sempre foi a Rebeca, né? Mas fazia já um tempo, né? E nunca foi online, o pessoal tá adorando. O camomila é engraçado, não é um óleo que eu uso muito, mas sempre de ouvir a Rebeca falar da camomila e como tem ajudado, é um que eu quero adicionar mais na minha rotina. Dizem que quando você, tipo, o bergamota, eu usei, aí já deixei um pouco ele de lado, mas permaneço usando, mas não na mesma intensidade, né? E dizem que é tipo assim, o seu corpo consegue o equilíbrio e ok, já tá bom, né? Então você parte para outro. Então ainda não deu esse tempo pro camomila, ainda continuo utilizando intensamente ele. E o vetiver também acho muito bacana, ele acalma, né? Acalma e dá uma atenção, você fica centrado, não fica assim tão sedado nos giramos assim. E, então, são essas informações e assim, está aberto para vocês se divertirem, utilizarem bem o nariz e o conhecimento, né? Fazer as sinergias, né? E é muito bacana, não deixem de fazer, né? Porque quando começa não tem mais fim não. E assim, no início, não sei se ficou confuso, se ficou claro, se quiserem que a gente volte, né? A questão de ser monoterpeno, ser mais os cítricos, né? Os florais, que são geralmente os mais voláteis, que evaporam mais rápido, então são os óleos topo, né? Ou os óleos médios, que vai ser o corpo do perfume. Já os cis-terpenos são mais complexos, são cadeias mais longas, são mais densos, né? São óleos que aterram, né? Que acalmam, dão estabilizada. Fazendo essas relações, essas associações, vai facilitando o entendimento e depois a gente fica meio que no automático. Não no automático, né? Porque sempre tem muitos detalhes, né? É muito individualizado cada óleo. Quando você vai estudar o emocional de um só, você fica surpresa, né? Com tantas informações. Mas dá o norte, né? Lhe direciona, facilita a vida. Eu espero ter contribuído, né, no conhecimento, não sei se ficou claro. Eu era uma pessoa super tímida, ainda sou. Né? Enfim, me desafiando e agradecendo a vocês de estarem participando e ajudando nesse crescimento. Diz, Juliana. Perfeito, Rebeca, muito obrigada. Não, tá sendo ótimo. Mas, ó, ainda tem pergunta aqui, viu? Peraí. Pode perguntar, tranquilo, pode perguntar. Filme que da outra vez você indicou pra gente assistir, lembra? Eu nunca consegui assistir, mas aí vai que alguém consegue colocar, né, também. Eu não lembro o meu nome, né? Marina, tu tá falando com a gente? Tô. Tá. É o filme que a Rebeca indicou da outra vez. Não entendi. Acho que ela foi para algum outro canto. Rebeca, tu quer voltar lá para aquela que tem as famílias? O filme. O filme. Sim, o filme. Deixa eu até que lembrar mais, não tô lembrando. Enquanto que a Marina volta, aqui, ó, a Grace estava na dúvida. Então, pelo que eu entendi, né, Rebeca, tem duas opções. Uma, você fazer
a receita no estilo do equilíbrio, né? Onde você pode escolher os 3 da mesma família, não é isso? Sim, E é aí o a equilíbrio. quantidade é igual, Exato. né? Da mesma família olfativa. Pronto. Se E o- Mas você se vai... são 3 da mesma família, aí a gente tem que escolher um dos 3 para ser base, é isso? É isso que eu não entendi. Exato. Escolhe um para base, um para médio e um para o topo, da mesma família. Certo. Sendo que o para base é esse que tem um triângulozinho para baixo, né? Sim. Então, vamos supor aqui no amadeirado, né, Rebeca? Dando um exemplo. A pessoa pode escolher, vamos supor, o olíbano para base. Ah, mas não tem topo no amadeirado. Vamos ver. Por isso que eu digo que às vezes esse do equilíbrio perfeito você precisa de um leque muito grande de óleos essenciais, né? E É porque existe, esse caso aí do amadeirado, a maioria é de base, né? mas tem o cipreste que é médio, né? Só o cipreste. E o arborvitae tem sem símbolo, mas ele é médio também, viu? Copaíba é base. Copaíba é base, o arborvitae é médio. O arborvitae está muito relacionado à conexão com o sagrado, com o divino, né? Todos eles, inclusive, né? Então, Rebeca, nesse exemplo aqui, se a gente quiser fazer esse do equilíbrio, vamos supor, se eu escolhi o floral, aí, por exemplo, eu posso botar o ylang-ylang como base, né? Como médio, eu posso usar o gerânio ou então o lavanda, né? E no topo, eu posso botar o neroli ou lavanda. Ou lavanda. Aí Tá. dá, ó. Esse aí dá. Ylang-ylang, gerânio e lavanda, então, né? É. Daria um equilibrado. Aí utiliza 5 gotinhas de cada. Isso. E aí a outra ideia é, se não é equilibrado, aí eu pego a base de um, o médio de outro, e o topo de outro, mas assim, sendo próximos um do outro, não é isso? Exato, é. Tipo, se eu vou escolher, vamos supor, o cardamomo como base, né? Aí eu vou ter que escolher de médio, ou amadeirado ou floral, de médio. Aí depois que eu venho para o floral de médio, vamos supor, né? Peguei o cardamomo base, peguei o gerânio de médio. Aí eu vou ter que voltar de novo para especiarias ou voltar para o herbáceo, né? De topo, entendeu? Sempre ao lado, né? No grupamento ao lado, na categoria do... Rebeca, vê se tu consegue. Essa semana até eu estava conversando com a Grace, né, Grace, sobre isso, sobre uma sinergia dos Sim. 3 óleos, daqueles 3 óleos introdutórios, certo? Lavanda, peppermint e lemon. No caso que eu estou vendo aqui, o lemon fica perto, né, do herbáceo e do medicinal, né? Tudo bem. Aí o lemon está pertinho aqui do peppermint, né? Mas o lavanda, que é floral, ele está lá do outro lado, né? Uhum. E aí, assim, eu queria, tipo assim, vamos fazer uma coisa prática, né? Se a gente fosse fazer essa sinergia. Aí poderia, e no caso, quem seria a base? A base é o lemon ou Não, pepper? Não, né? nenhum. Nenhum. Nem é topo, Nenhum. não é não? No trio não daria para fazer, né? Seguindo essa regra. Porque tem que ter um de base. Geralmente o de base são os amadeirados, né? Ou a especiaria. São os mais Certo. fortes, né? Fixação. O de base, ele vem no perfume relacionado à fixação, né? A fixação. Então, aí, nesse caso, não se aplica, né? Essa sinergia, esses 3, Não. né? Não. Porque a Seguindo a gente regra. utiliza eles, né, para alergia. Mas aí poderia colocar o frankincense, não poderia? Como base e colocar Pode. Pode estar utilizando frankincense. É uma opção. Quem tem pro kit, né? Quando vem no kit, dá para utilizar o frankincense de base. A dica que eu dei lá, ela se torna, assim, eu acho que facilita, né? Você utilizando logo
Para iniciar, para fazer o primeiro, colocar o frankincense de base e depois só tá escolhendo. Aí você vem para a especiaria ou vem para esses medicinais, né? Para estar usando o médio, que é o corpo. E que ele vai realmente dar o aroma do seu perfume, é o que vai ficar na sua pele, né? Entendi. Tá bom. O que fica na pele é o de base, né? É o de base, é o aroma real do perfume. Ô, Rebeca, aqui, num exemplo aqui. Então, vamos supor, eu pego o gengibre como base, aí peguei o gengibre, o gerânio de nota média, aí o próximo tem que ser herbáceo ou amadeirado? Ou Não, pode ser, herbáceo ou especiaria, né? tem que ser ao lado do floral, tá? Ao lado do floral, que pegou o gerânio de médio, né? Tá. Então, aí eu pego um outro do herbáceo ou de especiarias, tá? Entendi. Tá certo. A Catarina, Rebeca, tá perguntando aqui, se fizer com óleo de outra família, fica o cheiro ruim. Tu tá perguntando, Catarina, se for naquela receita equilibrada, é isso? Nesse caso aqui, vamos supor que eu use um floral com um amadeirado e um cítrico, que não estão sim. perto um do outro. Vai ficar ruim o cheiro? A minha preocupação é essa também, né? Assim, o final do perfume, você nunca vai saber o que vai sair do aroma, né? Tem algumas pessoas que dão a sugestão de, tipo, botar uma gota de cada no pratinho, mexe e sente, entendeu? Pra, de repente, não fazer a quantidade grande, né? Boa ideia. Né? O aroma não tem como você descobrir. Tipo, hoje eu botei no difusor uma mistura que eu nunca tinha feito e ficou um aroma assim bem tipo exótico, né? Botei bergamota, gengibre, o serenity, né? A gente nunca sabe que aroma que vai dar. Assim, para o perfume, são essas as regras, né? Mas nada impede que você faça a sua sinergia, né? Então, nesse caso, as regras são para ter um perfume equilibrado, né? A harmonização, né, das notas, porque o perfume, se você vê o amadeirado, ele é denso, né, ele tem o papel de fixar, né? Se você vê o de base, são os florais, são os herbáceos, um pouco do cítrico, não é só o bergamota, na verdade. Ele vai dar o aroma, né? Vai dar o corpo, ele vai ficar fixado na pele, né? E o topo vai ser aquele primeiro aroma. Então, ele causa uma sinergia, uma harmonização melhor dos óleos essenciais. Tem alguns perfumes que são cítricos, né? E aí eu fico pensando, para eu fazer um perfume eu posso fazer com vários óleos cítricos e colocar como base um amadeirado, ou acho que teria que ser um amadeirado, né? Então, o cítrico, ele tá bem aqui, ó. Dá pra ver o mouse? Aí o amadeirado, ele já pula pro outro lado, entendeu? Isso. Aí, pra chegar daqui pra cá, tu teria que estar utilizando algum do medicinal. Ah, tá. Pra estar seguindo. Nem que seja uma gotinha só, né? Para dar aquela continuação, né, no cheiro, não ficar uma coisa muito agressiva. Tem aquela proporção que ela vai mais gotas no óleo base, né? Não vou voltar lá, não. Assim, que nem eu falei no início, eu não gosto de nada muito engessado. Então, se você quiser se arriscar, né? Essa é a regra, mas tipo, não, eu quero botar 2 de base. Ok, o perfume é seu, você pode estar brincando, né? E fazendo a sua forma. Porque eu preciso muito do gengibre, preciso muito do sândalo, né? Então coloca, porque um óleo aqueles perfumes mais, né? Eles têm vários ingredientes, então vale você brincar, se divertir, né? Experimentar e ver como surte o efeito em você. Eu acho bacana também anotar, né? A data e o que estava, se você está fazendo terapeuticamente, né? Objetivando alguma ação psicológica, os efeitos. Não, estou usando há um mês.
me sentir mais assim, mais assado, aí vou enfatizar mais nesse ou naquele, no outro, entendeu? Isso tudo a gente levando em consideração é muito interessante, você ir se analisando, você ir se conhecendo, né? Mas essa receita, o objetivo dela é a harmonização dos óleos essenciais, né? Perfeito, Rebeca. Ô, Rebeca, e as meninas que já fizeram receitas de perfume, digam aí algumas misturinhas aí que vocês fizeram, que gostaram, para a gente ter umas ideias aqui, né? Olha, oi, gente. Eu já fiz um junto com a Rebeca, até, não sei se tu vai lembrar, eu estava até sentindo aqui o cheirinho dele agora. E daí, ele é de cedro, cardamomo, o ginger, e daí eu coloquei um bergamota porque eu nunca tinha utilizado. Influência, será? Hã? Influência, será? Pois é. A pessoa que... Não, nunca experimentei, aí a Rebeca falava tanto assim, não, Rebeca, vamos colocar um bergamota? Eu sei que está distante, mas a parte de especiaria ficou bem predominante no cheiro, e eu já estou no segundo frasco. Eu gosto bastante dele, sabe? Dessa misturinha. Com óleo de coco, você colocou na misturinha? Coloquei, ó, tá no rolon. Aí eu completei, o restante já tá aqui, ó, é tanto. Mas foi até o final, até acima de óleo de coco, eu completei, entendeu? Obrigada. Joia. Mas também tem o perfume do meu filho que eu faço com o álcool de cereais, que eu uso o Vetiver, que eu não lembro agora qual foi o outro que eu usei. Sei que é um que eu não coloquei os adesivos, daí eu não lembro quais foram os outros. Mas eu sei que o mais predominante é o Vetiver, é o que ele mais gosta, ele usa todo dia para ir para a escola. Aí o dele eu já fiz no spray, não fiz em rolon. Ah, sim, vale também lembrar que quando você faz com álcool de cereais, você tem que deixar guardado por um mês. Isso, eu deixei guardado por um mês, né, para ele... O álcool evaporar. Aí eu coloquei, ficou ótimo. Eu testei, tanto que tem diferença do cheiro, ele fica mais forte depois de um mês. Eu tipo evapora o álcool, né, e fica mais o aroma do óleo essencial mesmo. Uhum. Aí é o que deixe guardado num canto escurinho, se possível deitado. Não vai não é necessário. E só depois utilizar. É tanto que o perfume dele tinha acabado, eu não notei, e eu tive que fazer um outro às pressas, e eu não esperei um mês. Aí ele mesmo já notou a diferença, ele tem 5 anos, ele já notou a diferença. Ele, mamãe, esse cheiro tá muito forte, acho que era o álcool, né, o álcool de cereais, aí já notou a diferença de quando eu deixei guardado por um mês. A criança já sente. Rebeca, tem alguma diferença se a gente usar o álcool de cereais propriamente dito e a vodka? Não. São duas opções a você escolher. Pode usar a vodka tranquilamente. Pode, inclusive, minha mãe já dizia, quem não morre a tudo chega. Eu tenho uma árvore aqui na frente, que é jacarandá mimoso. E eu descobri que ele é um dos ingredientes do Chanel 5. Aí lá vai eu, peguei a raiz, coloquei no vidrinho e preenchi com a vodka, tá lá guardado. Daqui a um mês eu dou a resposta. Mas não tem diferença nenhuma, pode ser a vodka ou pode ser o álcool de cereais. Eu acho o álcool de cereais mais barato, porque uma boa vodka é bem cara. Porque aqui a gente não encontra álcool de cereais, pelo menos ainda não achei. Ou ser acessível, ou questão de preço, né? A opção que for mais fácil. Legal, Rebeca, muito obrigada. Rebeca, então a Marina estava falando, acho que era aqui a história do nome do filme. Ah, sim, tem um filme, mas não sei se todo mundo gosta. Ela falou, aí depois fiquei lembrando o que é que a Marina está querendo dizer. Tem um filme no YouTube, eu acho que é esse que uma vez eu passei para ela, mas algumas pessoas estranham, porque ele é um filme bem diferente, mas eu posso estar passando depois o link, quem se interessar. É de um perfumista, que ele tenta tirar o aroma de muitos... Não vou falar não, que aí fica entrega. Vai dar spoiler. Joia.
Perfeito, pessoal. E também tem o link da pesquisa, das escavações que foram achadas, uma fábrica de perfumes no Egito, e daí que supôs do perfume da Cleópatra. Posso passar também o link dessa reportagem. Rebeca, posso fazer uma pergunta? É a Dani. Me surgiu uma ideia aqui agora. A gente sempre fala muito sobre álcool de cereais ou vodka, álcool de cereais ou vodka. Se pode usar vodka, não poderia usar o saquê, que é feito de arroz também, como o álcool de cereais ou o álcool de arroz, será? O saquê, eu realmente, nas minhas pesquisas, eu nunca vi. Não viu nada? Mencionar, não. Nunca mencionaram. Entendi. Tá. Ok, obrigada. Só surgiu essa ideia na minha cabeça. Tá Mas eu posso pesquisar. Tá tendo saque aí, Dani, que tu tá... Não, mas a gente dá um jeito. Eu posso pesquisar, porque, né, a composição, e ver se tem afinidade. Eu tenho um perfume que eu gosto muito, muito mesmo, a marca, eu usei por muito tempo. Ele chama, não sei se você conhece, chama Jo Malone. Ele é britânico, a marca é britânica. E tem vários perfumes diferentes, assim, eles indicam até você misturar os perfumes da própria marca, não é muito barato, mas é espetacular. E o que eu mais gosto deles é um que é de mimosa e cardamomo, porque eles colocam no rótulo cada item que vai, sabe? E se você... Cada item, especificamente não, eles colocam os principais, claro. Bem na frente mesmo. Então tem vários componentes assim, né, diferentes. E o que eu mais gosto é esse de mimosa e cardamomo. Mas mimosa, pelo que eu pesquisei, é um tipo de flor, tipo acácia. Eu queria tanto encontrar algo que fosse parecido para poder misturar com o de cardamomo e ver se chega perto do perfume. A gente fica mais ou menos assim, pesquisando, olhando, querendo... Achando que pode fazer em casa. Mas pode, olha, pode ficar tão bom quanto. Eu pesquisei aquele do Jean Paul Gaultier, porque existe a ficha técnica do perfume, né? Certo. Aí ele vem descrevendo todos os óleos essenciais utilizados, não fala porcentagem, né? Mas aí você vai ali chegando perto, ajustando, né? Sei. Vai dando uma plagiada em casa. Mas tem a ficha técnica fácil. Eu ia até colocar aqui para a gente ter uma noção, né? Legal. Super obrigada, viu, Rebeca? Foi ótima a aula, adorei. Foi muito boa mesmo. Vamos tirar a foto, pessoal? Vou parar a gravação, viu? Ju, vai ficar assim porque vocês não merecem ver o meu estado.